Diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava, você me ajuda, a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não. Então Simão Pedro seguiu e chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Deus, fala conosco, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, Senhor. Ó Pai, abençoa as vidas que aqui vão precisar ouvir de ti, Jesus. Ó Pai, nos abençoa, Senhor. É o que eu quero te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Os que creem digam amém e amém. Você pode tomar o teu assento. Levanta a tua mão direita e diga: Deus, fala comigo esta noite. Essa mensagem ela tem um tema, e o tema dessa mensagem é: Ele me deixou algo. Repete comigo: Ele me deixou algo. Mais uma vez, Ele. Vira para o teu irmão e diz: Ele me deixou algo. Ele me deixou algo. Queridos, a Bíblia diz que logo no primeiro dia da semana, Maria Madalena, e aí a história aqui narrada vai dizer que Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro. O interessante é que cada um dos evangelhos vai narrar, e algumas coisas serão mais preciosas que as outras, com mais detalhes, ou ricos em detalhes que outros. Vai da maneira que é visto. E eu quero muito te pedir algo agora. Eu queria te pedir que você virasse para a pessoa do teu lado e dissesse para ela: não me atrapalhe agora. E aí, querido e querida, a Bíblia diz que ela foi ao sepulcro, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Repete comigo: a pedra estava removida. No outro evangelho, em Mateus, vai dizer que o anjo, aí dá detalhes, um anjo resplandecente como um relâmpago, com aspecto de relâmpago, desce e remove a pedra. Em João, vai dizer que a pedra foi removida. E aí fica uma pergunta no meu coração, e a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: por que que a pedra foi removida? Por que que ela foi removida? Para quê que a pedra do sepulcro foi removida? E eu preciso deixar isso para você, o porquê. E nesse exato momento eu quero deixar para você que a pedra não precisava ser afastada do túmulo para que Jesus saísse. A pedra não precisou ser removida para que Jesus saísse. Mas a pedra foi removida para que os outros pudessem entrar e ver que ele já não estava mais lá. Ele não precisava de uma pedra ser removida. Ele podia passar pela pedra. Ele é Deus. Mas a pedra então foi removida para que os outros pudessem constatar verdadeiramente algo aconteceu. O que me deixa intrigado, irmãos, é que até nos dias de hoje existem pessoas com dificuldade nisso. Até nos dias de hoje existem pessoas dizendo
de que parte da Bíblia é somente um livro histórico, de uma ilustração. Eu já ouvi pessoas que diziam assim, pessoas que diziam o seguinte: você acha que o mar se abriu e Moisés passou? Aquilo era só uma história. Você acha que aquilo aconteceu? Noé construiu uma arca, ele não sabia nem o que era chuva. Pessoas, queridos, que ficam às vezes presas na letra e não conseguem então ir profundo naquilo que Deus quer falar comigo e contigo. Pessoas que não conseguem acreditar, pessoas que não têm uma dificuldade. Mas eu quero dizer para você que tanto os discípulos, como Maria Madalena, como Maria, mãe de Tiago, todos eles também tinham essa dificuldade, porque Jesus criou um vínculo com eles, um vínculo afetivo, e de repente eles viram no momento em que Jesus morreu. E que história é essa que depois de 3 dias vai ressuscitar? Às vezes isso tem acontecido com pessoas, queridos, que tem colocado uma frieza no teu coração, perdendo a sensibilidade do amor de Deus, perdendo o carinho do Senhor, perdendo aquilo que Deus tem para mim e para você, aquilo que o Senhor tem como zelo para os seus, aquecendo a minha alma e a tua, mostrando que Ele é um Deus que tem prazer em se revelar aos seus, mostrando que quando eu falava por parábolas, é que os fariseus não iriam entender o que ele queria dizer, mostrando que quando fala no livro escatológico de Apocalipse, com João na ilha de Patmos, quando ele falava daquelas maneiras, a besta, estava ele dando um significado para tudo aquilo, e que eles então iam olhar e iam dizer: deixa ele escrever isso aí, deixa ele anotar isso aí, esse cara ficou doido, esse cara ficou maluco. Mostrando que Deus tem a sua maneira de agir, mostrando que quando tu está ligado, tu vai entender coisas no profundo que o desligado não vai compreender. Mostrando, querido, que alguns vão dizer que somos tricotomos, composto de corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria que vai embora, a alma, o meu intelecto, a minha mente, o espírito, tudo aquilo que me liga ao sagrado, quando eu reconheço Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Mostrando para mim e para você que exigiu para aquelas mulheres, exigiu para os seus discípulos um tempo para compreender. Na minha vida e na tua não é diferente, crente. Às vezes eu preciso de um tempo para entender, eu preciso de um tempo para compreender, um tempo para digerir melhor aquilo que está sendo apresentado para mim, porque às vezes está sendo apresentado Jesus para você, isso para você talvez pode ser muito novo, e o Senhor, Ele é o Senhor do tempo. Ele te dá o tempo necessário para que tu consiga então digerir melhor. O Senhor, Ele te dá um tempo para você compreender. Ele te dá fatos para que você entenda: olha, eu sou o Senhor na tua vida. Ele te dá então dicas para que você compreenda: estou eu aqui. Ele começa então a mostrar: eu me revelei para os meus e continuo me revelando nos dias atuais para aqueles que creem. No momento em que Tomé vira para o Senhor e diz: Senhor, eu só, em outras palavras, eu só acredito se eu lhe tocar. E o Senhor Jesus então: vem Tomé, vem, toca, toca. Mas entenda uma coisa: bem-aventurados serão todos aqueles que não me viram, mas creram. Em outras palavras, entende uma coisa, Tomé: ainda lá em 2012, 13, 14, 15, até a minha volta, terão pessoas que não precisarão me tocar, mas que creem no meu poder, creem que eu sou dono de milagres. Sabe, querido, no caso de Maria, ela precisava entender que essa história não era uma invenção.
Se você acompanhar comigo o texto aqui, a Bíblia diz que ela foi ao sepulcro ainda no escuro e viu que a pedra estava removida. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Ela ia precisar entender que não era uma invenção, não era uma criação do homem. Eu costumo dizer, queridos, eu bato sempre nessa tecla, até com pastores amigos, pastores que às vezes me ligam e dizem: pastor Alexandre, estou no maior vento, está difícil, a caminhada está pesada. E tem uma coisa que é meu, eu aprendi com isso na minha caminhada: a não criar estratégias humanas. Estratégias humanas, amado, lida com a força humana. Mas o homem de Deus, ele lida com aquilo que vem do alto. Ele tem um chamado e quem o chamou é aquele que está no alto. Então ele entende que nada é por acaso, que não tem esse negócio de invenção nem de história. Cristo é real na minha vida. Não tem estratégia humana, querido. Por isso, nesse ministério eu tenho aprendido a amar aquele com menos condições financeiras da mesma maneira com aquele que possui um pouco mais de condição financeira. Porque eu sei, querido, de que quando Deus ele determinar abençoar esse lugar, ele vai abençoar pela mão de quem ele quiser. Eu não estou aqui preso a A, nem a B, nem a C. Eu estou preso à vontade do meu Deus, porque não estou preso a vontades humanas, a estratégias humanas. Isso faz, amado, com que eu consiga dormir no meu travesseiro em paz. Você sabe por que eu não aceitei aquela oferta que foi tirada no domingo? Eu não aceitei porque se o propósito daquele homem era de Deus, a vida de vocês seriam abençoadas. Mas se porventura ele falhasse com o propósito dele, se porventura fosse uma estratégia humana, queridão, eu queria dizer que ele paga um preço, mas eu não. E aí os testemunhos começaram a chegar. E aí pessoas começaram a dizer: pastor, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu de repente fui lá e chegaram então para pastor e contaram. Eu fui lá e mais uma pessoa. Eu achava que eu tinha 100 reais na minha conta, mas eu já tinha esquecido daquilo. De repente eu fui lá e eu vi que tinha 4 ou 5 vezes mais o valor que eu achava que possuía. E Deus fez um milagre. E outras pessoas então dando testemunhos. Sabe por quê, queridos? Porque quando você faz, quando eu que estou aqui na frente, estou com sinceridade na minha alma, quando eu que estou aqui na frente ou qualquer outro está com sinceridade na alma, o Senhor ele olha do alto e diz: vou abençoá-lo. E através da minha vida a bênção chega na tua vida. Se você entende, diz amém. Não era uma história. Maria, se tivesse alguém ali do lado dela para dizer para ela: Maria, isso não é uma invenção, isso não é uma história, o corpo dele não foi roubado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A segunda coisa, nesse tempo para compreender que eu quero te dar, foi o que Pedro fez. A Bíblia diz, se tu ler comigo, que saiu Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. O discípulo a quem Jesus amava era João. E eles então foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Tu entende uma palavra chamada preparo físico? Tu compreende isso? Começou ambos correndo juntos, mas de repente um começou a se distanciar. Não diz que um era mais novo que o outro, não diz que eles tinham diferença de idade, mostra que um se distanciou do outro. Existia uma palavra chamada preparo físico, mas que significa também que o segundo Pedro ficou para trás, mas que também chegou. O importante numa caminhada para ver aquilo que o mestre tem para a minha vida e para a tua, é você chegar. Não importa se tu vai demorar mais um pouco, não importa se você na tua caminhada vai ser um pouco mais lento que o teu irmão. O importante é que você chegue e dê o resultado final que apraz o teu Deus. E o resultado final, pergunta pastor, qual é o resultado final? O céu. O resultado final na vida do crente é o céu.
Esse é o resultado final. E a Bíblia então diz que eles correram. Eles correram. E um passou o outro. E quando João chegou, ele abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Já preguei sobre isso. Ele olha, o sepulcro estava escuro. Ele olha, ele vê os lençóis de linho, do jeito que Maria havia dito, Maria Madalena. Mas a Bíblia diz que ele para e também não entra. Não entra. E aí de repente chega, né? Pedro, pesadão, quase soltando os bobs pela, né? E a primeira coisa que faz é o seguinte: então Simão Pedro, versículo 6, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Sabe qual é a diferença, crente? A diferença é que um olhou os lençóis de longe, e o outro entrou, mesmo cansado da sua caminhada, e viu os lençóis de perto. Quem sabe até tocou. Quando eu falo em lençóis, eu lembro das vestes de Cristo. E eu lembro daquela mulher com fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. A Bíblia diz que há 12 anos ela padecia de uma hemorragia. Os historiadores vão dizer que ela começa um ciclo menstrual que não para. Sabe o que é isso, queridos? Um ciclo menstrual que não para. E aquilo vai ganhando. E 12 anos se passam. Mas aquela mulher, ela toma uma decisão. Ainda com palavras contrárias que vêm até ela. Ela toma uma decisão e ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Eu fico tentando imaginar, crente, por que ela fala de veste? Eu fico tentando imaginar o que ela vê na veste de Cristo que traria a solução para o seu problema. Eu fico tentando imaginar até onde aquela mulher estava indo com a sua fé. Se eu apenas lhe tocar a veste, eu serei curada. Se eu não quero muito, não, eu só quero tocar a veste de Cristo e eu serei curada. Ou seja, ela, e aí eu faço uma analogia entre os dois textos. Eu quero dizer para você que no tempo que Deus dá para você compreender, é possível que em primeiro você acha que é uma história ou uma invenção, ou uma coisa criada pelo homem, ou uma estratégia humana para te prender, para te travar dentro da casa de Deus. Esquece que tudo é poder de Deus. Esquece que tudo vem do Senhor. Esquece que é um homem, é Deus quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Esquece de colocar Deus no seu devido lugar. E um segundo tempo que Deus se dá para compreender é como Pedro, que teve que verificou. Peraí, João fica lá fora, mas Pedro, não, João, não quero nem saber, eu vou entrar, preciso ver com os meus próprios olhos. Peraí, aqui são os lençóis de linhos que envolveram Jesus. Meu Deus, os lençóis, eles estão aqui desse lado. Naquela época existia aqueles que roubavam corpos, mas os que roubavam corpos não iam se preocupar em retirar os lençóis, em deixar tudo arrumado. Os que roubavam corpos para cerimoniais, para rituais que já existiam naquela época. E de repente ele se depara com aqueles lençóis e diz: tem algo aí. Em outras palavras: Senhor, eu quero um tempo para conseguir compreender o que está acontecendo. Eu quero um tempo para conseguir digerir que negócio é esse. Eu quero um tempo para conseguir entender que negócio é esse, o que está acontecendo aqui. E aí Deus me dá e te dá um tempo.
um tempo para compreender a excelência dele, um tempo para compreender que ele é o teu Senhor, um tempo para compreender de que ele reina e vive e há de um dia retornar. Um tempo, amado, o que eu quero falar é sobre esse tempo. Eu volto novamente no tema da mensagem. Ele me deixou algo, ele deixa algo para mim e para você, para a gente conseguir olhar para esse tempo e entender o seu propósito em nossas vidas. Ele é Senhor, ele está comigo, ele está contigo. A Bíblia diz que ele é onipresente, ele habita em todos os lugares, habita no meio do contrito. A Bíblia diz que ele habita no alto, santo e sublime trono, mas os seus pés estão sobre a terra. A Bíblia diz então que ele habita no alto, santo e sublime, mas habita com um contrito de alma. Eu volto a dizer, um texto que marca a minha vida é quando Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus, lá no Salmo 51, parte final. Sacrifícios agradáveis a Deus, seu coração compungido e contrito, esses não os desprezarás, ó Deus. Ele acaba de pecar e ele então entende que Deus, ele vai olhar e vai entender aquilo que eu tenho, que você tem, como um verdadeiro sacrifício. A minha devoção, a minha intimidade. E Deus dá um tempo para eles. Deus queria mostrar para Maria que não era simplesmente uma história para convencê-la de algo. Deus queria muito mais. Deus queria mostrar para Pedro: olha Pedro, se é verificar que tu quer, então verifique. O Senhor hoje talvez esteja dizendo para pessoas aqui nesse lugar: ei, tenho eu te dado um tempo para você verificar tudo aquilo que tenho feito. Tenho eu te dado um tempo para que você creia. Tenho eu te dado um tempo, tenho um tempo para isso. Mas olha, toca no irmão que está ao seu lado e diz assim: o teu tempo está chegando ao fim. E você vai entender. Uma terceira coisa que tanto João quanto Pedro viveram. Eu vi os lençóis. Eu vi o lenço que cobria a cabeça de Jesus à parte. Mas eu preciso. Eu ainda preciso. Vê se isso não acontece comigo e com você. Mas eu ainda preciso ter um encontro pessoal com meu Deus. Ele ressuscitou? Ok. Eu acredito que Pedro, o homem até então meio que racional, vira para João e diz: João, ele ressuscitou. Está aqui, ó. Tudo indica que ele ressuscitou, tá vendo? Vamos olhar isso aqui. Vamos ver com olhos naturais. O lençol que envolvia seu corpo está aqui. O lenço que envolvia a sua cabeça está do outro lado. Tudo indica que ele ressuscitou. Mas ainda assim, eu preciso ter um encontro pessoal para poder acreditar. Eu preciso. Eu preciso. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja primitiva. E num determinado momento ia ele seguindo para Damasco montado no seu cavalo, quando de repente viu uma grande luz. Pergunta para o teu irmão: o que você quer ver? Tu está esperando para ver uma grande luz? O que você quer ver? E ao ver aquela grande luz, ele fica cego, tonteia, cai do cavalo. E vem uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o texto narra que ele já em letra maiúscula diz: Senhor, a quem eu tenho perseguido? Precisou cair do cavalo. Por favor,
Não estou profetizando aqui, estou eu, vocês pastores estão entendendo, então estou eu simplesmente te orientando. Diga assim: eu não precisarei cair do cavalo para entender que o meu Deus vive e reina para todos sempre. Somente quando eu tiver um encontro pessoal. Tá aqui o lenço, mas está faltando algo. Está faltando algo. E Deus me deu algo aqui que eu quero poder compartilhar contigo. Aquilo que supostamente não está na Bíblia, você entende, diz amém? Possa ter acontecido. João era conhecido como discípulo do amor. Amava Jesus, Jesus o amava. De repente, ainda que não tivesse entrado, João possa ter virado para ele, e alguns historiadores são os que dizem, possa ter virado para ele e possa ter dito: Pedro, não tem nada de estranho. Entenda, ele morreu por você. Não tem nada de estranho. Entenda, tu disse que iria com ele tanto para a morte quanto para a prisão. De que pode ter existido um bate-papo entre eles dois, Pedro. E tu virou para ele e disse: Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a morte quanto para a prisão. E aí João: Pedro, eu ouvi, não foi ninguém que me contou, eu ouvi. E o Senhor virou para ti e disse: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, tu negou o Senhor. E agora não está conseguindo entender de que ele ia ressuscitar ao 3º dia. Não está conseguindo, Pedro. Entenda, ele morreu por você. Tu lembra, Pedro, quando começou aquele bate-papo contigo, em que o mestre virou e falou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, e que o teu semblante caiu, e ele disse: mas eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E ele continuou dizendo: quando pois te converteres, fortalece teus irmãos. Deus tem dado um tempo para nós. Deus deu um tempo para Pedro, porque sabia que quando Pedro se convertesse de fato e verdade, ele seria uma bênção nas mãos do Senhor. Deus tem dado um tempo para vidas aqui nesse lugar. Eu acredito que Deus me deu uma mensagem dessa e me pediu e me ordenou para que ministrasse, para dizer: Deus tem dado um tempo para você. Um tempo. Quero falar com aqueles que chegam muito próximo, mas só ficam olhando de longe. Quero falar para pessoas que até entende o que é amar, entende, compreende, mas ficam olhando de longe. E quero falar para pessoas
que precisam sair aqui para grandes desafios. Eu tenho profetizado nessa igreja de que pessoas que creem, pessoas que acreditam, pessoas então que tomem posse, pessoas que venham viver aquilo que nunca viveram em toda a história de sua vida. Toda a história de sua vida. Pessoas que venham compreender isso. Pessoas que venham entender que chega de você só ficar olhando enquanto outros passam à tua frente para uma intimidade maior, para um crescimento maior. Crente, o que Deus quer ministrar na tua vida é que chegou um tempo dos adoradores tomarem posse daquilo que vem do alto para você. Chegou um tempo de você aumentar a tua intimidade. Chegou um tempo de você entrar e compreender o que Deus tem para você. Chega de ficar na porta. Eu quero aqui ministrar no coração daqueles que têm vindo até aqui nos visitar durante um bom período, mas ainda não tiveram a coragem de chegar nesse lugar e pegar uma ficha de membro. Eu quero dizer para você que Deus quer te chamar como valente nesse lugar. Eu quero falar contigo que Deus tem te colocado aqui para você absorver aquilo que tem o pregador e o pastor dessa igreja como meta, como ideal. Deus te chamou para cá. Ei, e não se preocupa se talvez tu diga: ah, pastor, a minha formação é uma e a formação dessa igreja é outra. Ei, quando Deus te arranca de um lugar e te põe no outro, Ele te arranca com raiz de tudo, para que o nome dele seja glorificado. Se é a intimidade que você precisa, vira para o teu irmão e diz para ele: se é a intimidade que você precisa, para de ficar olhando, entre e receba o que Ele preparou para você. Se é a intimidade que tu precisa, para de ficar olhando. Será que vai dar? Não vai dar? Será que é a hora? Não é? Será que eu devo? Não devo? Ei, entra e toma posse daquilo que é teu, porque o que é teu é teu. Não temas. Ficar olhando lá de fora não vai te levar a lugar nenhum. Ficar olhando, tu só vai ver o superficial. Tu está em dúvida, pelo menos entra. E do lado de dentro, tire as suas conclusões. E eu parto para o último tópico dessa mensagem. A Bíblia diz no versículo 5: e abaixando viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Versículo 6: então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Olha só, olha para o pastor. Repete comigo: ele viu o que João viu. Tu entendeu? Diz amém. Mas chega comigo: mas ele viu algo mais. Leia comigo o texto. E também viu os lençóis, vírgula, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Olha para o pastor. Os judeus, quando entram numa hospedaria, para mostrar, e assim eles foram habituados, quando eles entram numa hospedaria, para mostrar que eles estariam retornando, para mostrar que eles voltariam mais tarde para a mesma hospedaria. Quando o dono da hospedaria entrava com seus servos para limpar, eles observavam uma coisa: observava se ele havia deixado seu lenço na cabeceira. E uma vez que o lenço estava na cabeceira, significava que o mesmo que foi iria voltar.
Os lençóis de linhos estavam numa parte, e o lenço deixado em outra, mostrando que ele iria voltar. Pedro começa a olhar para tudo aquilo. Ele olha os lençóis, mas ele procura os detalhes. Toca no teu irmão e diz para ele assim: procura os detalhes, procura os detalhes. Porque Deus é um Deus de detalhes. E ele começou a procurar os detalhes. Ele foi para um lado, foi para o outro, e começou a procurar os detalhes. Espera aí, tem algo. Deus, Senhor, além dos lençóis, Ele deve ter deixado algo aqui para mim. Ele deve ter deixado algo. E de repente ele bateu o olho e viu: tem algo ali. Espera aí, eu vou me aproximar. Está meio escuro, mas eu vou me aproximar. E quando ele chega, ele vê a parte dobrado, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, simbolizando que ele iria voltar. É como se Pedro dissesse: ele morreu. Repete comigo: ele morreu. Só que o semblante vai mudando de tristeza para alegria. Combinado, combinado, combinado. É de tristeza para alegria. Porque quando morre, todo mundo sofre, queridos. Os discípulos sofreram, todo mundo sofreu. A mãe sofreu, todo mundo sofreu. Todo mundo sentiu. É conversa fiada de falar que eu tinha que me alegrar com a sua morte. Se eu estava lá, se eu estivesse lá no momento, eu ia sofrer junto. Todos sofreram. Então no momento da sua morte veio maior dor. Mas de repente, no meio daquela choradeira, veio um para dizer o seguinte: peraí, Pedro, ei, vira para o teu irmão do lado e diz assim: peraí. Pergunta o nome do teu irmão aí, pergunta o nome se você não souber. Isso. Aí tu vai dizer: peraí, fulano, peraí, Rafael, peraí, Edson, peraí, ele morreu. Aí fala com o teu irmão: ele morreu. Mas começa a rir agora, quem não vai entender nada. Começa a rir. Meu Deus, vai ter um monte de artistas aqui no Globo, Jesus. Meu Pai, Senhor. Aí o irmão do lado vai perguntar: tu tá rindo de quê? Aí você vai dizer: porque eu descobri que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, crente. Fala para o teu irmão: mas não acabou. Continua sorrindo. Vem, entenda, vem, entenda. Vem, que eu vou terminar com vocês já aqui se preparando para tocar. Fala para o teu irmão de novo: continua sorrindo. Fala assim: está acabando agora a mensagem. E diz para ele assim: ele morreu. Sorria e diz: mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas a Bíblia diz que ele deixou algo para você. Fala para o teu irmão: ele deixou algo para você. Pergunta: pastor, o que ele deixou para mim? Um lenço. Repita: um lenço. Que significa dizer, repete, que significa dizer que ele se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Estenda a tua mão, aponta assim o dedo indicador para o alto e diz assim: que significa dizer, vamos igreja, que significa dizer que ele um dia voltará. Aleluia!
Enquanto ele não volta. Vou falar com o pessoal do lado de cá primeiro. Enquanto ele não volta, ele conta com corações valentes nesse lugar. Enquanto ele não volta, ele conta com corações valentes nesse lugar. Não abra mão da presença de Deus na tua vida.